Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique Rocha Monteiro de Andrade. Eu sou formado em administração de empresas, tenho especialização em gestão financeira e sou mestre também em administração. Nós vamos tratar aqui hoje de um tema relativamente novo, trabalhado nas empresas brasileiras, que é o orçamento empresarial. O orçamento enquanto uma ferramenta estratégica de custos. Muitas empresas hoje que começaram ou iniciaram o trabalho de orçamento empresarial, a partir dessa implantação, elas perceberam a importância desta ferramenta no controle de custos da empresa. Nós costumamos até comentar que quem efetivamente gosta da gestão orçamentária são os acionistas, os sócios da empresa, nível de diretoria. Porque, de certa forma, o orçamento, como ele envolve todas as pessoas envolvidas no empreendimento, muitas vezes esse envolvimento, ou as falhas dos processos, as falhas gerais da empresa, elas acabam que são percebidas no controle orçamentário. É fato que as empresas já estão mais sensíveis à elaboração e implantação de planejamento estratégico da empresa. Isso é um fato muito positivo. Porém, o que a gente chama a atenção é que muitas vezes o planejamento estratégico e o orçamento, quando existe o orçamento, eles nem sempre estão alinhados, eles nem sempre conversam entre si. É muito comum o orçamento da empresa ser atribuído especificamente à área financeira, à contabilidade, à controladoria, e nem sempre está alinhado aos objetivos estratégicos determinados pela diretoria. Então, o que nós queremos aqui hoje é despertar em vocês a importância de ter um foco estratégico do negócio, que envolve plano de ação estratégico, mas amarrado, alinhado com o orçamento pré-determinado. Essas duas ferramentas, elas têm que estar sempre conversando. Na realidade, o orçamento compõe, ou deveria compor, um planejamento estratégico do negócio. A importância do orçamento, nós vamos aqui elencar algumas, logicamente tem várias outras, mas nós vamos destacar as principais. Como nós falamos, é considerada para muitos como a melhor ferramenta de gestão de custos da empresa. Agora, o orçamento, ele é elaborado e ele tem que ser cumprido. Né? A empresa tem que ter uma austeridade no cumprimento das metas pré-determinadas. É sabido que é um processo longo, o orçamento não é um processo simples de ser implantado, mesmo porque, por envolver praticamente toda a empresa, ele requer uma mudança cultural, ele requer um alinhamento das pessoas, ele requer um comprometimento, melhor dizendo, das pessoas em relação aos resultados da empresa. E aí, quando a gente fala de resultados, nós estamos falando de resultados em relação a indicadores comerciais, econômicos, financeiros, de gestão de pessoas, ou seja, dentro daquelas ou daqueles indicadores pré-determinados no planejamento estratégico. São vários modelos de planejamento difundidos na empresa. Tem a matriz BSC, nós temos as forças de Porter, algumas vezes até o próprio modelo de Canvas é utilizado, 5W1H com plano de ação, ou seja, independente do modelo que a empresa está utilizando como planejamento estratégico, o orçamento tem que estar embutido neste plano maior. É isso que nós queremos destacar aqui. Bom, outro fator importante do orçamento. Por ser um bom elemento de gestão de custos, nós vamos conseguir, a partir do orçamento, mensurar corretamente os resultados do negócio. Isso é fundamental. É muito comum as empresas estabelecerem metas de vendas, muitas vezes metas de custos, ou despesas, ou de gastos, como queiram, mas a meta de resultado tem que ser o foco principal. Costumamos dizer o seguinte: o objetivo fim das empresas é o resultado. Resultado via lucratividade, via rentabilidade.
Como nós chegamos nesse objetivo fim? Aí nós vamos trabalhar os objetivos comerciais, né, ou seja, metas de vendas, e gestão de custos e despesas. Em outras palavras, nós vamos chegar no objetivo fim, que é a rentabilidade e lucratividade, via melhoria das vendas, o aumento das vendas e diminuição ou manutenção do custo de despesas. Esse foco tem que ser muito bem definido pela empresa, porque é muito comum as empresas determinarem metas de vendas, que é o mais difundido hoje no mercado. Muitas vezes a meta é atingida, mas nem sempre os resultados são satisfatórios. Ou seja, o orçamento, ele consegue amarrar a metas de vendas, com metas de gastos e, consequentemente, com metas de resultados. Bom, e como nós já falamos também, o orçamento ele não pode ser trabalhado só na parte financeira. Pode ser até controlado pela área financeira da empresa, mas ele envolve todos os setores da empresa e deveria ser de forma harmônica. Bom, alguns objetivos do orçamento, que, na realidade, têm que ser perseguidos, como qualquer outro objetivo. Primeiro, no nível, partindo do pressuposto que é um resultado que a diretoria ou os empresários determinam. O orçamento, de certa forma, ele garante ou ele diminui os desvios acordados que nem sempre são cumpridos pelas pessoas quando implantam uma política orçamentária. Então, orçamento não quer dizer que vai engessar esses resultados e esses gastos e receita de vendas, mas ele dá um direcionamento e deveria ser cumprido, mesmo porque essas metas são negociadas com antecedência. Bom, outro foco do orçamento é exatamente reduzir as perdas e desperdícios, racionalizando os gastos. Como é um instrumento de planejamento, nós temos que monitorar os resultados do orçamento. Não podemos simplesmente elaborar o orçamento e esperar as coisas acontecerem, muitas vezes até engavetando, né, um termo que a gente utiliza, o orçamento esperando ao final do período pré-determinado, checar se o realizado foi atingido. Não é o modelo ideal. O correto é nós estarmos acompanhando, monitorando e corrigindo as falhas e desvios ao longo do processo de implantação, desenvolvimento de produtos, ou seja, ao longo da execução deste orçamento. Uma coisa muito interessante também, um fator muito interessante, é que quando nós estamos trabalhando com essa gestão orçamentária, ela promove uma cultura de resultados na empresa, que de certa forma as pessoas elas vão ser cobradas por resultados, cobradas no bom sentido, não é na questão de ser fiscalizadas, mas é exatamente o envolvimento e o comprometimento com os resultados que a empresa demanda e necessita. Então, essa cultura de resultados, ela, de certa forma, ela vem após uma política orçamentária bem implantada. E, como um bom instrumento de gestão, também, via orçamento, nós conseguimos ter uma qualidade na gestão do ponto de vista analítico e estrutural. E isso é fundamental, porque o orçamento é uma consequência de todos os processos que a empresa trabalha, não só realizados, mas também projetados. Bom, a questão é a seguinte: qual que é o melhor modelo de orçamento para o nosso negócio? Nós vamos trabalhar aqui com 3 modelos que são mais difundidos. Não quer dizer que um seja melhor ou pior que o outro. Nós temos que identificar qual é aquele mais adequado, qual que efetivamente a gente conseguiria implantar na nossa empresa. Pode ser, inclusive, que a gente comece com um modelo mais simplificado e vá aprimorando esse modelo ao longo dos períodos, anos e meses, que a gente pretenda estar implantando esse orçamento. Bom, o primeiro modelo é o considerado orçamento tradicional. Esse orçamento tradicional, muitas vezes é uma DRE projetada, DRE é uma apuração de resultado, né, de lucro, com estrutura de custos fixos e variáveis. Então, a gente pega essa DRE e faz uma projeção, ou mesmo um fluxo de caixa. O segundo modelo é o orçamento matricial. Aí já tem uma gestão mais compartilhada do orçamento. E o terceiro modelo é o conhecido como OBZ, Orçamento Base Zero,
que a gente, de certa forma, não trabalha com os parâmetros anteriores até o momento. Nós vamos classificar, ou melhor dizendo, explicar um pouco melhor cada um desses modelos. O modelo tradicional, como nós falamos, muitas vezes é uma projeção de resultados espelhados no que aconteceu até o momento. Ou seja, a gente olha muito para trás, e esse olhar para trás, esses números que antecedem o momento do orçamento, que vão ser os grandes parâmetros para nós projetarmos os novos valores. É comum, então, ser uma DRE, uma análise de resultados projetados. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele é mais simples, a empresa trabalha com histórico, muitas vezes é o primeiro passo, a gente até considera como um pré-orçamento, para depois aprimorar o processo de orçamento. Então é interessante iniciarmos com ele, mas não necessariamente ficarmos com ele eternamente. Algumas características. Ele é mais participativo do ponto de vista que ele envolve as pessoas de todos os níveis da empresa, tá? E cada gerência ou centro de custo, dependendo da forma que a empresa é estruturada, esses setores têm autonomia sobre esse orçamento. Tá? E isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que as pessoas, de certa forma, se envolvem. Agora, algumas desvantagens ou riscos que nós temos que ficar atentos. O orçamento tradicional, ele predetermina um montante para aquele setor. E esse setor, ele é desdobrado em várias contas. Então, nós costumamos brincar o seguinte, esse tipo de orçamento tem aquela cultura do 10%. O que significa isso? Eu consegui economizar 10% nessa conta, eu posso gastar mais 10% na outra conta. Por quê? Eu tenho orçamento para o meu setor, então eu tenho autonomia para fazer o que quero. Esse é um risco. Se eu economizei aqui, eu não deveria gastar mais aqui. Ótimo, parabéns, economizei aqui. Esse vai ser nosso novo parâmetro. Mas nem sempre isso é feito. Nesse modelo, gente, até mesmo nos outros modelos de orçamento, não necessariamente nós temos que determinar metas para todas as contas ou gastos da empresa. Principalmente no primeiro momento, nós temos que definir aqueles itens de maior relevância em termos de valor e também aqueles que são controláveis pela empresa. Não adianta nós queremos colocar uma meta se aquela rubrica não foge ao controle da empresa. Por exemplo, a questão tributária. Né? Tem a legislação que tem que ser cumprida e as empresas não têm controle. Bom, fechando a questão do orçamento tradicional, vale destacar só mais uma questão que nós temos que ficar muito atentos. Esse tipo de orçamento, ele tem o risco de perpetuar os erros, exatamente que a gente fica sempre olhando para o passado. Né? Então, torna-se um parâmetro. Muito cuidado com isso. E outra característica é que se houver falhas no orçamento, principalmente em relação ao resultado, normalmente essa falha ela é debitada na conta da diretoria, ou seja, como uma falha de estratégia, e não necessariamente das pessoas envolvidas no setor. O segundo modelo que nós queremos apresentar a vocês é o orçamento matricial. Como o próprio nome diz, é uma matriz que gera uma corresponsabilidade na elaboração e monitoramento desse orçamento. Ou seja, pelo menos 2 pessoas são responsáveis por cada rubrica ou cada gasto. Eles vão negociar essa meta de gasto. Um exemplo, se você tem uma pessoa responsável pela telefonia da empresa, que a telefonia, na realidade, está instalada em diversos setores, e você tem os responsáveis pelo centro de custo, exemplo, a administração. Ou seja, você vai ter, dentro do orçamento, no modelo matricial, o responsável pela conta telefonia vai estar negociando com o responsável pelo centro de custos, a administração, aquela conta específica telefonia. Dessa forma, nenhum dos dois tem autonomia total sobre aquele gasto. Então, você tem uma corresponsabilidade. Outra característica importante é o seguinte, se eu economizei na telefonia, parabéns, eu não vou transferir esse recurso, por exemplo, para a publicidade, conforme é mais comum no DRE projetado, que é o modelo de orçamento tradicional. Então, essa característica é muito importante. E aí, ao contrário do orçamento tradicional, se houver falhas no orçamento, na realidade,
quem vai ter que arcar com essas, ou responder, melhor dizendo, para essas falhas, são os gestores, tanto daquela conta quanto do centro de custo. E o terceiro e último modelo que nós queríamos abordar, não é muito comum, na realidade é utilizado mais para grandes empresas e ainda não é muito difundido, é o chamado OBZ, é o Orçamento Base Zero. O que é o Orçamento Base Zero? É o orçamento que olha para frente. Ele não considera como parâmetro o que aconteceu até hoje na empresa. Ou seja, as pessoas não vão ficar naquela inércia de estar sempre trabalhando aquele gasto como aconteceu até o momento. Elas vão ter que justificar o porquê daquele gasto no orçamento. Então, é um modelo bem interessante e que, na realidade, pode ser trabalhado, né, independente de qualquer empresa, de qualquer porte. Bom, como nós falamos, não tem um modelo ideal. Não tem um modelo ideal. Mesmo porque a gente pode até misturar os conceitos desses três orçamentos e desenvolver um modelo próprio. O que é mais importante é exatamente a cultura e o envolvimento das pessoas e o foco estratégico estar conversando com o orçamento previsto da empresa. E para encerrar essa questão, nossa palestra, a questão do orçamento, nós temos definir duas questões fundamentais. Primeiro, as metas, como nós já falamos, o mais comum é a meta de venda, então nós vamos definir a meta não só de venda, quanto de gastos e principalmente de resultado esperado. Tá? Então, o que nós queremos, como nós vamos chegar nessa meta, ou seja, tem que desdobrar um plano de ação, não é simplesmente dar números, nós temos que ter um plano de ação paralelo para acompanhar a execução. Okay? E temos também que definir as regras dessa gestão orçamentária. Como que nós vamos implantar? Quais são as políticas e melhores práticas que nós vamos estar desenvolvendo? E dentro dessa visão de melhores práticas, uma questão muito importante que tem que ser, que é relevante nesse processo orçamentário, é o que a gente chama de benchmarking interno. Ou seja, a partir do momento que nós estamos implantando e trabalhando com orçamento, nós vamos identificando quais as melhores práticas, não só externas à empresa, como também dentro dos diversos setores que compõem a empresa. Então, nós vamos importando essas boas práticas e transformando isso num padrão. A gestão orçamentária contribui com esse formato de melhores práticas em termos de resultado. Finalizando, o nosso recado principal é exatamente esse alinhamento do orçamento com o foco estratégico e, principalmente, não tem um modelo melhor ou pior de orçamento. O importante é que ele seja implantado em todas as empresas. E o modelo vai ser conforme a estrutura e o sistema de informações gerenciais da empresa. Muito obrigado.